Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. É um prazer enorme a gente estar aqui mais uma segunda-feira com vocês, né? Lembrando que todas as segundas às 19h30 a gente sempre estará aqui ao vivo com vocês. Né, Grace? Boa noite, pessoal. Boa noite da internet. Boa noite quem vai assistir depois. Sejam muito bem-vindos ao terceiro podcast, Instituto de Evolução Humana Inato. E agradecendo nossos apoiadores, a nossa convidada especial, Eliane Getzinger, que é a nossa apoiadora, Eliane Getzinger, né? Isso, tá certo, correto. E Acertou. Controladoria. E a gente está muito feliz, né, David? Com a Eliane aqui, falar um pouco de nutrição. Nutrição, falar sobre... Calma aí. Eu queria que tu me contasse um pouquinho do teu desenvolvimento, da tua transformação com o Inato na tua vida. Bom, primeiramente, boa noite, se apresentar, né, Eliane? Desculpa, a gente ficou um pouco... Não, tranquilo. Esse nervosismo é normal, mas ao vivo né? é assim, a gente faz ao vivo, né? Exatamente. Então, ao vivo é então, assim quero mesmo. dizer boa noite a todos que estão aí nos assistindo, nos ouvindo, né? E para mim, assim, é realmente bem satisfatório hoje estar aqui conversando com vocês. Acho essa ideia aqui maravilhosa, né, que vocês tiveram, de trazer esse conhecimento à tona, as experiências. Então, assim, é realmente muito bem-vindo tudo isso aí. E estou aqui hoje para divulgar, falar, né, sobre, né, todas essas questões. Mas ali, repetindo a tua pergunta, né? Fala um pouquinho para nós, assim, você é de Blumenau, né? Isso. E hoje um pouquinho, assim, lógico, a gente vai explorar nessa conversa tanto essa questão profissional do antes e o depois, Sim, mas a gente pode ir bem devagar, assim. Hoje a Eliane é mãe, empresária, né? Exatamente, na luta, né? Então, não é uma coisa fácil hoje de administrar. Quem é mulher aí que está nessa rotina sabe que, né, a gente tem que sentar o cabelo, né, para um lado para o outro. Mas é uma coisa, é uma escolha que a gente faz, né? Tem a família que tem que zelar, filhos, né? E tem que ter o lado profissional. Hoje, inclusive, eu incentivo, né, as meninas mais jovens, né, que vêm até o consultório, ou que são muitas vezes até amigos, né, próximos, que eu digo, olha, né, vocês têm que ter a profissão de vocês têm que, né, e eu luto muito por isso. E hoje é uma das coisas que, apesar que eu estava bem estabelecida, mas estou lutando por uma nova, né, forma de vida, de ver o mundo mais satisfatório, enfim. A gente, lógico, a ideia é chegar nesse ponto da nutrição, mas fala um pouquinho, assim, porque é uma área que nós dois conhecemos, essa área têxtil, né? E você vem da área têxtil, né, com bastante, lógico, ali numa área específica que é a parte mais, a gente chama de engenharia, né? A parte da engenharia, né, do têxtil, né? Pode falar um pouquinho como é que era, porque foi daí que, quando você chega no Inato, né, o Inato chega na tua vida, mas você já tinha um certo descontentamento, como é que foi isso? Sim. Então, assim, ó, eu vou trazer uma pintadinha lá de trás, né? Quando eu entrei, assim, para a área têxtil, eu tinha até um pouquinho, vamos dizer, de aversão a isso, né? Minha mãe foi costureira por muitos anos, né? E sempre quis que eu fosse um pouco para esse lado. E eu, meio do contra também, né? Aquela questão, né, do GNI. Não queria ir muito para esse lado. Mas depois a dinâmica foi me mostrando que era uma possibilidade de ganhar um pouco mais de dinheiro, né? Ter uma vida um pouquinho mais estável. E acabei indo para essa área, me profissionalizando com cursos nessa área, né? Que é a questão da engenharia, como tu falou, de modelar, de costurar, de fazer todo um projeto, sair do papel, né? Para realmente depois estar lá nas lojas, e, enfim. E isso tudo, assim, aconteceu durante algum tempo, né? Fui para a faculdade, fui fazer moda, e realmente era uma área que eu gostava, né? Mas depois, quando eu voltei para o meu casulo, né? Aquele casulo lá, onde que era meu escritório, tudo aquilo não começou mais a fluir. Começou até broxar um pouquinho por conta de que era uma coisa, assim, chata. As mesmas coisas, né? O dia a dia não estava fluindo, fluindo, O dia a dia né? não estava fluindo, né?
Aí a família também acabou entrando nesse negócio e aí a coisa começa a complicar, porque começa a crescer, né? Começa a ir para um lado e traz filho e é marido e tudo junto nesse negócio, porque começou a funcionar, na verdade. E foi aí que as coisas começaram, poxa, mas eu queria algo diferente, queria algo, né, que eu pudesse ter mais contato com as pessoas, né, em relação de fazer algo, né, por alguém. E ali a gente não tinha muitas vezes nem retorno, né, do próprio cliente. Como a gente era um escritório e que fornecia trabalho para essas empresas, então era muito superficial o nosso retorno de ver o que nós fazíamos acontecer. Né? Gerando resultado, né? Exatamente, exatamente. Até para o pessoal que está assistindo e que vai assistir depois, esse escritório, esse segmento que a Eliane tem ainda, né? A empresa tem ainda em Blumenau. Ela é muito conhecida em Blumenau porque é a área de desenvolvimento de produto, né? Então, vocês fazem um trabalho lá no escritório que é exatamente dar suporte principalmente para as pequenas malharias, né? Exatamente. Que ainda não tem condição de formar, porque é uma das equipes mais caras dentro da área têxtil. É a área de desenvolvimento de produto que vai estar lá possivelmente a estilista ou uma supervisora de desenvolvimento, a modelista. Então, só para vocês entenderem que não é que não deu certo, tá? Muito pelo contrário. Não, deu e está funcionando a empresa ainda, deu tão certo que existem outras empresas em Blumenau que foram pessoas que trabalharam com vocês, né? Inclusive, é bem nesse nível, né? É bem era uma questão mesmo sua, né? Pessoal sua, né? É isso, né? Sim, sim. E tanto que, assim, ó, a gente foi até um pouco pioneiros, entende? Nessa questão. É isso que eu queria chegar. É aí que eu queria chegar. A gente foi um pouco pioneiro nessa questão de terceirizar esse trabalho para as empresas, né? Então, isso foi algo que foi acontecendo, foi crescendo e como era uma novidade, as pessoas foram vindo, né? Hoje já não, hoje já tem várias pessoas, e então, assim... Só que, lógico, né? O bom trabalho permanece, o nome ficou, né? E aí está ali ainda na função de atender todas essas pessoas. E a gente viu desde empresas, né, confecções crescerem pequenininhas e hoje estão enormes, né? Isso é legal também, né? Mas é o que tu falou, né? Tu faz parte disso, vocês terceirizavam um serviço que é muito mais um apoio para que outras empresas hoje tem grandes empresas que quando eram pequenininhas usavam muito serviço de vocês. Até mesmo porque a terceirização hoje é uma questão muito importante para dentro das empresas, né? Quando se tem, porque a confecção hoje, né, ela trabalha muito em altos e baixos, né? E você manter essa equipe, né, dentro da empresa realmente exige um custo. E quando você não tem o que produzir, você está com ela lá. Então, a terceirização, para esse lado, ela funciona muito bem, né? E que é legal, né? Para as pequenas. Né? Para a nossa região aqui do Vale do Itajaí, seja Blumenau, Brusque, Pomerode e Indaial, esse espírito corporativo é o que ajuda, porque fomenta, faz com que todos tenham o seu espaço ali, né? Exatamente. Então, é uma coisa que a gente até se acostumou, de tradição mesmo, de ter, você tem, seja a malharia ou a tecelagem, mas tem vários terceirizados ali. O detalhe aí é que vocês trilharam um caminho mais complicado, mais difícil, porque é a criação do produto, né? Exatamente. Então, vocês estavam terceirizando uma parte que é meio... eu posso dizer cara nem na questão financeira, mas cara na questão da imagem daquela empresa, né? Sim, então, era um trabalho bacana também. Só que você, em algum momento, chegou num ponto de que, poxa, isso aqui não é para mim. Para mim foram, acho que, dá uns 20 não, acho que uns 18 anos de estrada ali junto. Como eu falei, as empresas foram se multiplicando, entende? Não ficamos só ali, né? O que nós temos para insumo, né? De repente, para colocar para essas pessoas? Porque chegando um momento, aquilo dá né? O gráfico não, sabe? Não vai o tempo todo só para cima, né? Tem hora que ele estabiliza, né? Então, o que temos mais para oferecer, né? E assim foi abrindo outra empresa. Aí agora já estamos em 5 empresas. Então, assim, né? É bastante coisa, né? Só que eu deixei, não, olha... Isso aqui vai deixar para os filhos, vamos deixar para quem está ali, tem sócio na jogada e tudo mais. Vocês me dão licença, mas eu vou dar uma saidinha. Eu falei assim, né, que eu quero agora buscar outros caminhos, né? Até mesmo por conta do que eu precisava entrar no eixo, né, como a gente chama, né, aqui pelo Inato, né?
entrar na minha base, né? Então, isso tudo fez com que eu fosse procurar realmente, né, e credibilizar toda essa informação do Inato, que foi absorvida durante um bom tempo, confesso também, né? Que não foi uma coisa fácil para mim absorver isso. É sempre aquela questão da dúvida, né? Mas depois, ao tempo, tu vai vendo, vai se confirmando, né? Na prática, Na né? prática. Da convivência, né? Na convivência. Poxa, marido é assim mesmo, filho é assim mesmo, né? E tu vai vendo aquilo, até pessoas, né? Que a gente tem próximo da gente, e amigos e tudo, e realmente tu vai dizendo, nossa, não tem como não credibilizar, né? Então, vamos se olhar para si, vamos tentar realmente entrar aqui na caixinha, né? Para ver a coisa realmente erguer e andar de uma forma mais natural daí. É bem isso. E essa transição aí, tu falou em 18 anos, né? Uhum. Essa transição do, tipo, perceber que não... Para a nova... Eu não vou dar o spoiler, né? A nova Eliane hoje, né? Nutricionista. Como é que é? Então, foi só quando o Inato apareceu? Isso já estava ali aceso? Então, eu vou dizer assim que realmente o Inato tem uma parcela assim bem grande, né? Nessa jornada, sabe? E, como eu falei, dentro desses 18 anos andando ali, eu já tinha o conhecimento do Inato e tudo mais, mas a coragem também, né, para dar aquele passo, poxa, e agora, né, com essa idade, com tudo que eu tenho já montado, estabilizado, né, será que eu vou conseguir fazer, né, porque você fica, né, de uma maneira assim mais, poxa, mas eu disse, quer saber de uma coisa? Eu não tenho problema de falar a idade, então, na época eu tinha uns 40 anos, assim. Aí eu disse para mim assim, olha, 40 anos até aqui, mas se eu quero viver até 80, então eu tenho uma conta de mais 40 anos. Eu só tô na metade, né? Que eu tô na metade, justamente, né? Então, assim, vamos lá. 4 anos é uma faculdade. Vou, de repente, né, me aventurar, de repente, nesse meio. Será que eu vou dar conta? Será que não? Isso tudo passa. E assim, e quando tu vai com cara e coragem, tu vai ver que lá fora tem muitas pessoas, entendesse? Assim também, querendo se transformar e querendo, né? Encontrei na faculdade amigos, né? Que tinham minha idade, entende? Que legal. Querendo mudar Sim. também. Então, isso foi, assim, o máximo. Isso foi que me deu forças também para seguir, né? Bem bacana foi. Então, aí faz a faculdade de nutrição, né? De nutrição, exatamente. E aí, bem numa época que agora a nutrição e o fitness vamos lá, de 4, 5 anos para cá, se tornou de novo algo importante, né? Exatamente. Lógico que teve um pouco do fisiculturismo e tal, mas eu acho que é uma área, assim, tão abrangente. É muito porque abrangente. tem muita gente. Tem a pessoa, o profissional que é pró dieta low carb, tem aquele que já não é. Aí tem citogênica, tem aquele que não é, do jejum intermitente. Como é que foi, assim, entrar? Porque, lógico, na faculdade ele vai te dar só o que é o feijão com arroz. É uma base, né? Mas aí depois tu foi tendo que... Foi buscando, né? Exatamente. Até mesmo por conta da minha base natural, né? Então, eu tentei buscar por esse lado também para trazer, né, isso de uma forma muito mais natural para a minha vida, né, nova profissional, né? Mas, assim, a faculdade em si, realmente ela é, assim, muito superficial. E a gente realmente sai da faculdade, né, querendo... Poxa, e agora? Vou para cá, vou para lá? Porque realmente tem muitos caminhos a seguir dentro da nutrição. E isso eu acho até bacana até comentar aqui, porque as pessoas têm essa visão sobre a nutrição de que a nutricionista que faz o emagrecimento, né? Tá muito vinculado a isso, né? E não, meu Deus, eu trabalhei dentro do hospital, né? Eu trabalhei dentro de postinho, e você vê a realidade do trabalho ali dentro do nutricionista. E isso é muito importante, porque a falta de conhecimento hoje das pessoas em relação à nutrição é muito grande. Gente, a facilidade das coisas estão muito fáceis, né? Se a gente comparar, vamos supor, eu sempre gosto de trazer isso, né? É lógico que a gente não está lá naquele período, mas lá no tempo das cavernas, a gente não tinha o cafezinho bonitinho da manhã exposto na mesa. A gente tinha que sair daqui e lutar, né?
para ir lá buscar uma fruta ou buscar, né? Então, e hoje não, hoje a gente entra num supermercado e aquilo está exposto de uma maneira Sim. e com muitas opções, né? Aí a gente perdeu o contato com aquilo que é da terra, né? Exato. Porque aí tem as correntes, né? Contra carboidrato, contra isso, contra aquilo. Mas no fim, quanto mais a gente buscar o natural, é o que é o correto, né? Esse seria o correto, né? Eu sempre digo assim, né? Gente, o arroz e o feijão, né? A saladinha e a carninha é o que funciona, entende? Você vê pessoas que se alimentam com isso, você não vê pessoas obesas, entende? O que traz a obesidade justamente é essas facilidades, né? Então, a obesidade hoje, ela realmente é uma coisa, assim, complexa, porque é um estudo que está sendo feito até com medo dessa população, entende? Porque é uma população doente e isso para o nosso governo, né, é um custo muito grande, sabe? E então, assim, hoje, agora, foi até recentemente aprovada a lei de que nutricionista vai trabalhar dentro do postinho, junto numa equipe multidisciplinar, né? Então, isso é bacana. Que legal. Que legal. Trazer essa acessibilidade a essas pessoas que muitas vezes não têm condição de ir lá e pagar uma consulta, né? Até mesmo porque nutricionista hoje praticamente trabalha particular, né? É verdade. Os próprios convênios não aderem, né, a isso, né? Infelizmente. Mas com essas iniciativas governamental é que vai fomentando, isso é bom até para o profissional, né? Exato. Porque daí vai começando a disseminar a importância da profissão, né? Porque como a gente tem o Google, a internet, eu mesmo sou uma pessoa que comecei a me policiar, tá? Sim. Porque há uns 2 anos atrás eu pensava assim, mas nutricionista, é só pesquisar no Google. E aí tu vai percebendo que não é tão simples assim. Porque agora, de novo, a gente tá nessa modinha. Porque assim, tudo que é bom mas vem meio deturpado por aquilo que cada pessoa acha que é certo e errado. Exatamente. Então a gente tá vivendo uma moda boa, que é a questão do você fazer sua marmita fitness. O saudável, né? Isso, ali, o saudável. Né? Não é ruim. Não, lógico que não. Super positivo. Só que se tu vai na internet achando que tu não precisa de um nutricionista, o que tem de gente, o importante é você colocar isso, o importante é você colocar aquilo. Então, aí a gente começa a perder a essência de aquilo que foi estudado. Por isso que a importância também da faculdade, porque por mais que a faculdade não te dá tudo, mas ela abre as portas para que tu tenha o interesse de ir buscar mais, né? Sim, sim. E é isso que eu acho interessante. Nessa assim. questão de comer saudável, para você ver, né? Eu sempre brinco assim, né? Até uma folha de alface tem caloria. Então, se a gente for ver por esse lado, comer saudável engorda também. Então, nós temos, né? Nós temos um equilíbrio que a gente tem que consumir de energia. Então, se eu exagerar até no saudável, eu também vou armazenar isso. Isso é natural do nosso corpo fazer isso, é uma defesa dele, entende? Então, por esse motivo, a gente tem que realmente saber calcular essa refeição. A gente tem que saber como o nosso corpo funciona para que realmente a gente vá aderir, né, à quantidade e à qualidade desse alimento, né? Então, tem muita coisinha, sabe? Eu digo assim, eu numa consulta, muitas vezes eu levo de 1h30, 2 horas de conversa. Porque uma que eu gosto de conhecer a pessoa, quero saber, né? De como ela caminha, né, durante o período dela, sabe? E isso me traz informações justamente para conduzir essa pessoa realmente a um bom caminho. E assim, uma informação, são várias informações. A pessoa sai meio, às vezes, tordoada, sabe? E as suas receitas também, né? Que eu fiz contigo uma consulta a também. Grace já fez ali, tem que fazer outra já. Tu, inclusive, posta bastante coisinha no Instagram, né? Sim. Depois tem que... O Instagram, o teu Instagram é o... É Nutri_Eliane Getzinger. Pessoal, anota aí, porque é muito legal. Tem várias... E são receitas sem glúten, né? São receitas saudáveis, na realidade, exatamente, né? Exatamente. Só para o pessoal ter a ciência que a linha que a Eliane segue não é uma linha fixa, mas é uma linha realmente voltando para aquilo que é natural, né? Hoje eu trabalho muito com reeducação alimentar, tá? Nessa área, né? Porque eu vejo que as pessoas necessitam muito mais disso. Muitas vezes, assim, trazer aquele público que vamos dizer, né, de academia, que está todo já definidinho e tal, para dar uma controlada na dieta,
é mais difícil você ter esse tipo de público. Então, a gente tem hoje um público, né, principalmente eu, assim, né, que ele está para uma reeducação alimentar. Então, primeiro são fases que a gente vai passando, sabe? Para depois chegar em outros processos, como dietas, como tu falou, de cetogênica e tudo mais, né? Porque não são dietas, muitas vezes, que a gente pode aplicar, ou até um jejum intermitente, assim, de cara para uma pessoa. Ela não consegue administrar aquilo, né? Então, a reeducação alimentar, ela vem, ela passa por um período. Só que essa é uma das coisas que eu acho bastante interessante comentar, porque muitas vezes, né, as pessoas vêm, querem fazer isso, mas assim, elas não estão preparadas, né? Não estão. Então, tem que ter esse equilíbrio, sabe? Tem que ter esse... E esse detalhe que não deixa de ser uma humanização interessante. Eu digo por mim mesmo, né? Que de fevereiro do ano passado, 2022 para cá, eu já sequei e perdi 30, entre líquido e gordura, 33 quilos, né? Sim, que maravilha, né? E aí eu fui acompanhando algumas coisas assim, eu percebi que a gente está muito preso a esse negócio daquilo que emagrece e não emagrece. Sim. Porque assim, você pode emagrecer, mas a tua preocupação é que, primeiro, tem a parte mental da pessoa entender. Exatamente. Ela tem que fazer como se fosse uma, que a gente fala muito no Inato, uma desidentificação. Ou seja, ela tem que entender o quanto aquilo é realmente necessário e o quanto ela... Eu vou usar a palavra vício, mas eu quero dizer que ela viciou o cérebro dela em achar as recompensas, né? Eu digo por mim mesmo, que eu tive que fazer esse trabalho, tá? Sim. O refrigerante eu tive que abolir totalmente, porque mesmo eu sabendo de todos os malefícios dele, eu não conseguia. Porque ele era a minha fuga. Como eu não fumo, não sou muito de bebida alcoólica, eu consigo ficar 6 meses, 1 ano, quando eu faço consumo é vinho. Eu tinha na Coca-Cola, no açúcar, uma fuga, né? E aí é interessante quanto... Nos primeiros 3 meses, eu comecei a sentir o sabor das coisas de verdade. E eu achava que isso era utopia. Sim. Mas assim, eu comecei a sentir que o morango é realmente doce, que a banana realmente é doce, até quando ela tá verde. E aí tem gente que acha que isso é brincadeira. Não, isso é bem real. Só que depois, bem real. né? E depois eu fui entendendo que você não precisa abandonar, deixar de comer um chocolate. Você não precisa ir direto pro 70%, 90%. Exatamente, você só é uma tem transição que isso. você faz, É isso aí, sabe? porque se tu for radical essa é a demais... educação alimentar, é uma transição, né? Mas esse negócio que tu estás falando justamente da questão do sabor dos alimentos, isso é bem bacana, assim, que eu gosto de conversar e converso em consultório sobre isso. Porque eu digo assim, o que tu estás habituado a ingerir é, muitas vezes, o sal, a gordura. Porque se você vai comer... eu amo carne, então eu vou comer carne. Mas o que você está saboreando, muitas vezes, é o sal e a gordura. Você não sabe. Você vai comer uma carne sem isso aí, tu não vai dizer, poxa, não é meu paladar, entende? Então, realmente tem... E assim, é pro açúcar, assim, né? O cacau, por exemplo, né? Eu amo chocolate, não sei viver sem chocolate. Mas você ama o açúcar que está no chocolate, né? Aquele que é... Esses tempos atrás, até fomos experimentar numa loja lá perto de Pomerode e tinha o 100%. Nossa! Eu disse... 70% cara, é eu vou difícil. ser obrigada a experimentar isso aqui, que eu quero saber qual é, né? Nossa, eu botei na boca assim, aquilo travou. Horrível, realmente, assim, né? Mas quando você já vai diminuindo um pouquinho, né? Vai para uns 70, já para mim já está bem tranquilo a consumir. E é uma questão de tempo isso também. Por isso que a reeducação alimentar, ela leva um pouco mais de tempo, né? Tem eu não vou dar o nome, mas tem uma pessoa daí, fitness, que eu não lembro agora, que ele fala assim muito. Tem vários agora falando, né? Que tipo assim, cara, você é um adulto? Você não é uma criança. Exato. Eu não consigo. Como assim não consegue? Você é um adulto? Você tem 30 anos, você tem 25, você tem 40. Você consegue sim, você só deixou seu paladar muito infantil. Agora é uma reeducação e ninguém está dizendo que tu tem que eliminar para sempre. Exatamente. Tanto que eu estava assistindo um podcast onde a pessoa trouxe um estudo que foi feito nos Estados Unidos. É nesse ponto que eu queria tocar, porque é importante, já que a gente está com uma profissional da nutrição. Que nesse estudo, eles fizeram um estudo com algumas pessoas e conseguiram fazer as pessoas emagrecerem, perder mais de 20, 30 quilos, só comendo fast food. Mas qual era a ideia do estudo? É mostrar que emagrecer, você consegue emagrecer tomando uma Coca Zero. Exatamente. Você consegue emagrecer comendo hambúrguer, McDonald's. Até porque no Nordeste e no Ceará teve um outro nutricionista que ele fez isso, só comendo esse lanche do Mac, né? E ele provou para a pessoa que se ele comesse de manhã, no almoço, à tarde e à noite, ele mesmo não ia querer aquilo, porque, nossa... Aí ele estava querendo mostrar que é isso, que disciplina e dieta
E emagrecer, você consegue emagrecer porque a conta é calorias, né? É o quanto você ingere e quanto você gasta. É o déficit calórico ali, né? Que você Mas faz. e a saúde? É aí que entra o papel do nutricionista, né? Porque tem um pessoal querendo meio que alfinetar os nutricionistas. Mas aí esquece que o papel do nutricionista, o próprio nome já fala, nutrição. Ele está preocupado com a saúde, emagrecer de forma saudável, né? Emagrecer de forma saudável, né? Porque, como a gente estava antes até aqui comentando, né? A questão da pessoa muito magrinha, que faz uma dieta muito restrita, e de uma pessoa que não vamos para o obeso, mas vamos para uma pessoa um pouquinho mais, né? Além disso, um pouquinho a menos disso. Então, o que ocorre ali? Essa pessoa, na verdade, muitas vezes tem muito mais nutrientes por conta do consumo, né? Que ela tem de alimento, lógico, um alimento mais saudável, do que aquela pessoa que faz muito déficit calórico, né? Porque ela não está ingerindo nutrientes ali. Ela está fazendo uma redução de nutrientes, não só de alimento, como de nutrientes também. Entende? De minerais importantes, aí que entra, né? Aí baixa magnésio, baixa os hormônios, baixa um monte de coisa na pessoa, né? E isso a longo prazo traz, assim, um prejuízo, E a gente está vivendo bem essa fase que a gente olha o pessoal do fisiculturismo, seja mulheres e homens, e aí fica querendo ter aquele shape do verão, né? Aí meu primo esses dias mandou uma foto para mim e ele mandou... E aí eu devolvi uma outra foto para ele de um campeão mundial aí, que é 4 vezes campeão numa categoria. Mostrei para ele como é que ele é de verdade e como é que ele fica na competição. E aí o que eu quis dizer para ele é que você ficar trincado desse jeito, com o corpo perfeito, existe um custo muito grande de desnutrição, de perda de minerais. Então, quem é atleta profissional paga um preço por isso e fica o ano inteiro assim. Ou seja, tem que ter muita força psicológica e ele... É como se assim, a vida dele está voltada para esse profissionalismo. Sim. Agora, nós, seres mortais que temos outras tarefas, outras coisas no dia a dia, você vai ter que ter disposição para trabalhar, para levar um filho para creche, para buscar, para correr. Não tem como se comparar. E as pessoas se comparam muito, né? Esse é o problema, né? Tanto que eu olho para a internet, eu me comparo àquilo que eu estou vendo lá e quero ser assim, né? Mas ninguém sabe o preço que aquelas pessoas pagam para estar assim. Só querem estar assim, né? Então, isso realmente é um problema, até vou colocar assim, da própria pessoa, não só com a questão do físico dela, de emagrecer, mas é uma questão emocional, uma questão que ela olha para aquilo, ela quer aquilo, né, daquela forma, né? Mas a realidade daquela pessoa não é a mesma do que, né, a nossa cotidiana, né, que está ali ralando, né, tem filho, tem marido, né, enfim. São coisas diferentes. E essas pessoas, muitas vezes, elas vão por uma facilidade. Porque para estar muito bem, assim, com um físico todo, né, colocado no shape, como falam, não é só uma alimentação, muitas vezes, saudável que rola ali. Então, né, hoje tem medicamentos, assim, extremos para esse tipo de conduta, né, para poder emagrecer, né? E como as pessoas não querem ir para o lado, né, mais orgânico, vamos dizer assim, mais natural. Esforço também, né? Tem o esforço, tem o tempo, né? É o imediatismo e tudo isso. Então, tudo isso leva a pessoa realmente a procurar algumas facilidades, sabe? E aí, lógico, voltando um pouco, né? Porque a ideia é a gente trazer exatamente essa parte da nutrição versus a parte da força mental, comportamental, que entra o inato daí, né? Na tua vida, assim... depois daquela transição, ir para a nutrição, mas isso foi conhecendo o inato, né? Como é que isso te trouxe essa... Não, eu tô indo pelo caminho certo, é isso. Eu imagino que talvez... Eu sei, né? Mas queria que tu falasse um pouquinho, que é o PVN, né? Sim. Que é o Programa Vocacional Natural que a gente tem lá. Que tem gente que acha que esses programas vocacionais são para pessoas de 17 e 18 anos. Exatamente. Que tá querendo acessar uma faculdade. E não, né? Até é engraçado falar um pouquinho sobre isso, porque assim, quando eu caí no PVN, a minha intenção maior era levar meus filhos, né, pra lá. Exatamente, é bem essa questão, né? E eu levei, e aí um deles ainda disse assim, mãe, mas tu vai também? Ele estava um pouco deslocado, né? Daí eu disse, não, eu vou com vocês. E eu também era curiosa, queria saber como é que funcionava, de repente saber o que eu poderia, né, sei lá, alavancar dali em diante, né? E foi bem interessante até, porque a evolução aconteceu para todos ali, né? Tanto um que está cursando engenharia química, está super satisfeito, está quase se formando. O
outro entrou na empresa como vendas, ele estava totalmente num outro setor. E assim, nossa, para a empresa foi fundamental essa troca, né? E eu fui para a faculdade, eu disse, vamos estudar, vamos fazer alguma coisa ali, e eu achei, assim, que isso para mim, assim, foi essencial, sabe? De pegar e, né? Porque foi tudo novo também, né? Quanto tempo parada, né? E de repente entrar naquela muvuca, foi bem gostoso, foi bem interessante, assim, né? E a gente pode dar uma boa noite aqui pro pessoal? Pode. Sim. A Flávia Ribeiro, boa noite. Good... Ai, caramba, agora... Good Roblox. Não sei falar, desculpa ali. A Renate, beijo, Renate. A Juliane, o Cláudio, não sei se é... É o maridão aí. Maridão ó. ali? Ah, que legal. Rodrigo, a Deise Fabiane, boa noite. Leandro, o meu... Eu não sei falar, é Kowalski, né? A minha visão aqui tá Leandro um pouco Kowalski. Eu não sei se eu tô embaçada, pronunciando sabia? certo. Eu não sei também. E boa noite também para aqueles que... Porque tem pessoas mais racionais que não gostam muito de... O Cláudio deixou um recado aqui. Lê aí o Tô recadinho. de olho naqueles salgadinhos. Esse salgadinho Será que são diet? São Gleice, fitness, como São é que é? fitness, são fitness. Sem glúten, sem lactose. Tá vendo? A Grace pensou em tudo aqui, Eu né? vou comer então, desse. Exatamente. E eu quero mostrar minha xícara. Olha que coisa mais linda aqui, ó. Tem como focar ali na xícara da... Né? Fazer um Olha brinde só. aqui de Pois é. sucesso para nossa empresária nutricionista. Eba! Saúde! A Grace sempre pensando em tudo, né? Os mínimos detalhes, Essa né? é a questão dos emocionais, né? Que as pessoas têm que... Quem não fez tem que entender, né? Como é que funcionam, né? A gente tá quer dar certo. aquele toquezinho com carinho. É isso aí, é bem isso mesmo. É. É o pensar, mas não só por uma questão de resultado. Aham. Vocês são emocionais, as duas são emocionais, tá todo instante pensando no bem-estar das pessoas, né? Então, E essa todo instante. Essa é uma questão interessante até para colocar no PVN e a profissão que daí foi, né, colocada ali, né? Que justamente a nutrição é isso, é o olhar para o outro, né? É tentar entender, né, o que está acontecendo, né? Porque muitas vezes eu vou aplicar para a Grace ali uma dieta extremamente maluca, que não está compatível com a rotina dela, que ela não está se adaptando com aquela alimentação que foi colocada. Então, esse é o olhar da nutrição que eu levo, de escutar durante essas 2 horas, muitas vezes de consulta, né? De conversar, a rotina, para poder encaixar realmente, né? O que ela já está estabelecida, mas de alguma forma trazer aquilo de uma forma com mais qualidade também, Sim. né? Não somente quantidade, né? Mas aí quando tu acessou o PVN, foi daí tu ia levar os teus filhos, é isso, né? Isso, eu Mas levei. eles chegaram a fazer também? Sim, eles fizeram. Tanto que um tá se formando agora logo em engenharia química, né? Que é bem suado também ali. Engenharia química não é uma coisa tão fácil, né? E o outro, ele está na empresa com a questão de vendas. Ele abraçou, né? O comercial, né? O comercial da empresa. Então, e ele estava totalmente numa outra área, né? E quando a gente fez isso, foi assim uma revolução para dentro da empresa. Trouxe bastante sucesso. Então, E para ti foi mais... Tu já estava pensando em nutrição? Ou não? É aí que eu tô querendo chegar, entendeu? Então, o que aconteceu até na identificação, que eu estaria mais associada à psiquiatria, né? Aquele olhar, né, de um médico psiquiatra para as emoções das pessoas, né, conduzir dessa forma, né? E só que assim, aos 40 anos fazer medicina, nossa, quando que eu ia terminar isso, entende? Aí eu voltei, conversei com o JF, eu disse, olha, mas tem outros caminhos que a gente pode falar de uma medicina natural, falei, né, que é a nutrição. E eu achei assim, né, que isso talvez estaria mais dentro da possibilidade. Nossa, é isso aí. Muito bem, vamos lá. E hoje a gente vê que a nutrição realmente, né, é um dos pontos, assim, super favoráveis, né? Que até médicos aí que estão na ativa, né? Entrando com nutrologia, que também tem essa relação com alimentação, né?
enfim. Principalmente os médicos da medicina integrativa, né? Isso, exatamente. Eles são os pioneiros nessa questão de dentro do consultório Exatamente. dele ter o um olhar, nutrólogo, né? No completo, né? Sobre isso, sobre o corpo da pessoa. Porque hoje é muito... um cuida disso, um cuida daquilo, né? E, na verdade, o que acontece é que tudo é um conjunto, né? Muitas vezes eu tô com uma dor de cabeça, mas essa dor de cabeça, ela pode ter, né, relações com outras coisas, né? E eu vejo, assim, o teu trabalho um pouco diferencial, porque não é só a comida em si, né? É a buscar ali o porquê, né? Do que tu tá... Sim. Porque eu vejo de mim, assim, pelo processo que eu tô fazendo ainda, dessa parte de emagrecimento, nutrição, equilíbrio, que a gente come emoção, né? Sim. Então, assim, Isso é um muito processo, verdadeiro, né? Eu vejo, a gente não come porque a gente quer comer, a gente come porque a gente quer suprir algo que... Eu tenho histórias, assim, né? de consultórios várias, assim, né? Não, fica até chato eu trazer tudo assim, né? Mas são coisas, assim, ó, de gente chegar na mesa e começar a chorar, em primeiro lugar. Eu disse, poxa, essa pessoa não está precisando de nutrição, né? Somente ali, né? Se alimentar de uma forma adequada, isso. Ela está com outros problemas. Mas é como se fosse uma carência que precisa ser, né, colocada, abraçada naquele momento, sabe? E esse olhar eu tenho. Exatamente. Essa é uma das diferenciações, esse é um diferencial assim, né? teu, que eu vejo bastante. E que eu vou investigando numa conversa com a pessoa, porque muitas vezes aquela fome, né, emocional, ela está relacionada porque dentro de casa não está legal, entende? Ou de repente lá do lado de fora, né, no trabalho, né, não está satisfatório, né? Tem muitas pessoas, né, que trabalham nessa questão. É o que precisa, né? Precisam se manter, né? E acabam fazendo coisas que não gostam, e daí se adoecem, enfim, né? Tem toda essa... E o Inato como instituto, o grande projeto do JF, há muitos anos, há mais de que eu ouço ele falar, pelo menos 10 anos, mas eu sei que é muito anterior disso. Como instituto é exatamente isso. Essa ideia da medicina integrativa é uma ideia que eu sei que também não é tão nova assim, é que ela se popularizou recentemente, mas é uma ideia que já permeia o JF há muito, muito tempo já. Permeia no sentido de ter isso, no Instituto de Evolução Humana Inato, é a parte comportamental da coisa, né? Exatamente. É a parte das nossas interações interpessoais. Mas aí, junto com isso, nutrição, junto com isso, uma medicina integrativa que está olhando para o ser humano individual, porque qual é o grupo de comportamento dele, se ele é racional, se ele é ativo, se ele é emocional, os hormônios que naturalmente são gerados dentro do corpo de cada pessoa pelo grupo de comportamento dela é diferente. Uns têm déficit, outros têm o superávit de algum hormônio, enfim, hormônio GABA ou dopamina, a produção disso. E tem muito conhecimento desse que ele fala em palestra. A gente sempre brinca entre nós, né? Que ele está devendo livros sobre isso. Ele já está buscando essas parcerias, mas é a correria mesmo. Ele precisa ter esse tempo para se dedicar só à parte de escritor, que é uma das funções que ele acaba agregando para ele, né? Mas é interessante porque o Inato, como instituto, ele visa exatamente isso. Dá para juntar, porque para ninguém é dúvida que hoje em dia é alimentação, mas também é a parte psicológica de cada pessoa, baseado da forma que a pessoa vê a vida, né? Que aí isso é o diferencial. Eu sou uma pessoa mais emocional, mais ativa ou mais racional? Baseado nisso, qualquer coisa que você me entregar de teoria ou de ferramenta, eu vou olhar pelo meu ponto de vista, se isso serve ou não serve, se eu tenho problema de aderir e dar continuidade ou não. Então, assim, isso é bem bacana que tu tá falando, que a gente tá colocando aqui, porque num futuro não muito longe, a médio prazo, eu não tenho dúvida que o Instituto ele vai estar nesse nível. Eu acredito muito nisso. Porque já tem os atendimentos, os terapeutas, os psicólogos. Exatamente. Já tem você agora na parceria da nutrição. Exatamente. Então, temos mais uns boa noite daqui a pouco. Tem, né? Então, assim, eu não tenho dúvida que esse é o sonho dele, do Inato como instituto, exatamente cuidando de toda a parte do ser humano. Eu estou entrando nessa parceria justamente por um desses esses motivos,
objetivos, né? De buscar, né? O JF está devendo aí para a gente, né, essas informações, né? Mas a hora que empiricamente ele entrega, né? Mas contextualizada. Exatamente. Então, assim, isso vai ser muito importante, entende? Porque tu imagina assim, ó, só vou dar um tópico, né, que me veio agora até aqui na cabeça. Uma pessoa que não tem o ativo, nem, né, em primeiro ou em segundo plano como eu, né? Para buscar essa atividade de desistir de alguma coisa ou de buscar alguma coisa é difícil, sabe? Sair daquela inércia, né, para você começar a dar os primeiros passos e tudo mais. Então, para te ver, a minha trajetória ela já foi um pouco mais alongada por conta disso, né? Tive que pensar muito, será que é isso, será que não é aquilo? Então, esse ativo, né? A uma pessoa que já tem essa atividade, já não. Então, trazendo isso para a nutrição, também é importante, né, saber disso, porque dentro de um vício, por exemplo, que é o açúcar, como é que essa pessoa começa a sair, né, daquela inércia ali para sair para fora dessa colocação, sabe? Lógico, né, não é somente isso, mas é uma das coisas que a gente poderia botar aqui só para pensar, né? Exatamente. Sim. Porque a motivação todos nós vamos ter. Exato. Só que quando ela acaba, porque a motivação não é uma coisa que dura. Quando a gente decide fazer alguma coisa, a gente acha que é pela disciplina. E nunca é pela motivação. Eu quero e preciso fazer isso. Aí quando a motivação cai lá embaixo, você precisa da disciplina. Como vai acessar isso? O ativo acessa diferente do racional e do emocional. Exatamente. É uma questão de objetivo lá na frente. Entende? Eu vejo assim também por esse lado, né? Porque a motivação, né, ou uma meta, como o futurista gosta muito disso, ela é muito ali na frente, ela chega e ela acaba, né? Mas qual é o objetivo disso tudo? É isso que a gente tem que entender. Numa restrição que eu vou fazer calórica, mas qual é o objetivo disso? O que eu quero? É só chegar lá na praia, no final do ano, para pôr o meu biquíni, né? Esse o meu objetivo? Ou é estar de bem comigo, né? Fazer toda uma outra análise em cima disso. Porque quando o objetivo ele é muito raso, os percalços da vida faz com que a gente abandone ele. Esse é o problema, né? Depois da praia eu como de novo, porque já passou o que eu precisava mostrar. Sim, foi, né? E não é isso, né? Não é muitas vezes mais essa... do que... E olha só, falando do JF... Hello, assistindo, a Daniela Bugman, a Gabriela Lana e o Cláudio. Inato também nutre. Agora tem um coraçãozinho ali em cima, não consegui ler o que está escrito. Tem sabedoria. Isso, é isso aí. Isso, sabedoria. Que legal. É conhecimento, inato é conhecimento, né? E explorando um pouco essa parte do conhecimento... Para ti, assim, hoje, né, através desse conhecimento do inato, como é que tu vê o teu dia a dia, né? Porque tu tá em outros projetos também, né? Não sei se quer conversar um pouquinho sobre esse novo projeto. Sim. Mas, assim, colocando, assim, no teu dia a dia, assim, né? Pode falar primeiro do projeto, mas depois enfim, a sequência ali você... Mas eu queria saber um pouco, assim, aplicando no dia a dia, como é que é com teus filhos, no profissional? Para mim, assim, eu vou dizer que no começo era difícil, né? Entender toda essa parte de que aquela pessoa funcionava daquela forma, né? Porque, como eu sou emocional, até para me compreender primeiro foi um pouco complicado, né? Poxa, eu emocional, né? Mas eu sou tão fria, mas é a questão da base, né? A questão de você não estar no eixo, muitas vezes, porque a vida te cobrou dessa forma e você teve que caminhar assim. E, enfim, e você ter pessoas junto com você que eu praticamente tenho só racionais dentro de casa, né? É o marido, são os filhos, né? E então isso assim para mim foi um pouco difícil, né, no começo, né? Mas depois que essa ferramenta entrou, a compreensão ficou realmente muito melhor. A observação de, poxa, realmente a pessoa faz daquele jeito, ela é mais, né, organizada naquilo, é mais ali deixa mais jogado, mas a gente vai aprendendo que conforme, né, vai se passando os genes ali, a gente vai absorvendo que aquele realmente, né, faz dessa forma, aquele faz da outra. E isso, para mim, a compreensão ficou mais fácil. E aceitável também, né? Que eu era uma fazedora, eu me achava uma fazedora, né?
queria tudo né, organizadinho, tudo. Mas quando daí tu começa a ter filho pequenininho, bebezinho, aquilo vira um caos, sabe? E não tem como você ter aquela organização, né? E aquilo vai entrando naquela rotina desse conhecimento, sabe? E a menorzinha também foi identificada, né? Então, isso para mim tudo, assim, né? Era uma apreensão de entender ela, de poder colocar ela já numa base um pouquinho mais correta do que é realmente para ela. A necessidade que ela vai precisar, né? Como se fosse assim, os déficits que ela vai ter, porque ela é uma criança normal como qualquer outra. Assim, ó, é uma coisa bem corriqueira, né? Mas, por exemplo, né, a base dela, que é a racional, mas né, com GNI futurista ali, ela é muito esquecida. Então, assim, você fala com ela agora, daqui a pouco tá lá no canto, já com o celular, se esqueceu totalmente. O próprio marido, né? Ó, hoje eu tenho um podcast, tô vindo para cá. Ah, para onde que tu ia mesmo? Sabe? Mas é mais compreensível. Antigamente eu ficaria magoada, né? Por ser emocional, né? Poxa, tu não lembrou que, né, eu viria para cá hoje? É uma coisa importante, né? Para mim é importante e tal. E para ele tá com o mundinho dele lá, dos negócios, né? Então, isso tudo hoje é mais compreensível, né? Sim, que para nós futuristas, isso é uma das coisas que estava na cabeça dele. Sim. Mas possivelmente nesse momento que tu falou, pode ter surgido 30 segundos antes ou 1 minuto antes um problema, uma preocupação tão grande que já esquece. Exatamente. Então, assim, é incrível isso, porque o futurista, ele vai sempre ter essa... É porque a gente fala isso de impessoalidade, né? Mas a transmissão no dia a dia é quase como se fosse de um egoísmo, né? Então, a sensação que as pessoas têm que convivem com a gente é que nós somos egoístas. Porque eu não gosto de usar essa palavra, né? Porque ela está muito conectada à questão religiosa. Aí por isso que eu gosto de usar mais a palavra impessoalidade, que daí vem mais para a área comportamental, né? Então, essa nossa impessoalidade faz com que às vezes a gente se sinta triste. Às vezes a gente fica triste com a gente mesmo. Caramba, eu esqueci isso, porque muitas das pessoas que vivem com a gente ficam esperando, né? Exatamente, então, principalmente os emocionais. Né? Bastante. E aí sempre vai ficar triste com a gente, porque... o que eu estou tentando dizer que é mais do que só estar no nosso interesse. É o que está na nossa linha de interesse. Mas às vezes tem o fato de você vir aqui, tá na linha de interesse dele, tá preocupado com isso e tal. Mas pode ter acontecido alguma coisa que, principalmente quando acontecem coisas negativas, notícias ruins ou coisas assim, a gente se desliga daí. Porque daí a gente vai naquele momento para uma baixa autoestima, né? Então, ou quando é uma coisa muito boa, que a gente vai para muita autoestima e a gente se desliga porque a gente conquistou um resultado, alguma coisa, né? Então, eu sempre costumo dizer, né? Vocês duas também são PhDs, convivem com futuristas racionais. Guerreiras, né? Nossa, a Eliane mesmo vive com mais de um, né? Exatamente. Então, assim, com 3, né? Então, assim, é uma questão realmente de que chega num ponto que nós, futuristas, a gente mesmo começa a ficar mal com a gente, com essas nossas atitudes, que está muito ligado ao nosso interesse e a nossa impessoalidade. Qual é o resultado disso? A gente nem pode estar no muito bom e nem estar no muito ruim. Sim. O futurista é o grupo tem que estar sempre na conquista, né? Isso, a gente tem que estar sempre no meio da coisa, querendo conquistar objetivos e metas. Mas assim, David, nem se sinta tão assim, porque eu vou dar um ponto positivo nisso tudo, né? Mesmo convivendo com tantos racionais dentro de casa, como eu tenho também, né, no segundo plano, o racional, fica mais fácil para ti até compreender. Exatamente. E me traz isso, entende? Realmente para começar a me estabilizar, sabe? Estabilizar um pouco esse emocional que, né? Por mais que esse meu emocional seja para dentro, para mim, né? Mas ele faz essa introspecção, ele faz eu pensar sobre aquilo, né? Então, realmente, ir convivendo com mais pessoas racionais dentro de casa, isso também é um fator positivo, porque eu não vou me melindrar tanto, entende? Como, né, o diferente gosta de fazer um melindre também, né? Mas é mais ou menos por esse caminho, sabe? Isso é o que faz, inclusive, um dos pontos que o GNI diferente tem esse nome diferente. Porque até dentro dos emocionais ele é o diferente. Exatamente. É interessante isso. E isso é um dos motivos do porquê ele é diferente, né? Esse racional dá para vocês, para todas as pessoas que é desse GNI,
exatamente essa competência da introspecção. O que é uma faca de dois gumes, né? Vai fazer vocês serem pessoas críticas. E essa crítica é positiva, ou saia de perto porque seja bom ou ruim, eu vou falar. Aí... Eu já me segurei muitas vezes, entendesse, nessa questão, né, de externar, assim, né? Mas isso veio depois desse amadurecimento com o inato, entende? Porque antes eu era uma pessoa, vamos dizer assim, não descontrolável, mas eu chegava a berrar, entendesse? A quebrar alguma coisa, sabe? Aquela coisa bem extrema do emocional, assim, né? Mas porque não conseguia me entender, né? Porque não foi daquele meu jeito, por que, né? Enfim. E... Com o inato já não. Agora eu já estou muito mais centrada. Não quebrei mais nada, tá tudo tranquilo. Tanto que eu penso antes de falar, até mesmo para dar um retorno, entende? Então, assim, eu tô brava, leva uns 2 dias, mas eu volto, né, novamente para para minha base. Diferente, todas as pessoas do GNI diferente, eu acho interessante. Porque a maioria das pessoas identifica quase como um intimidador. Isso. Porque o diferente, ele se porta com muita força, né? Isso. Por dentro, talvez está ali todo patinho feio ou insegurança. Que isso faz parte da base do emocional, que o diferente carrega muito forte, né? Sim. Que é, tipo, aquela falta de confiar em si mesmo. Muito. Isso é um trabalho diário para vocês, né? Nossa. Mas por fora, na casca, o que vocês transmitem para nós é uma pessoa assim, com muita força. Como é legal, né? Essa parte dos egos de apoio. E logo vamos ter aí nível 2 e 3 novamente, né? E eu tô louca para fazer porque são cursos que eu acabei fazendo, mas eu gosto de repetir eles, né? E eles falam muito disso, né? Dessas bases que muitas vezes nos sustentam, né? E eu gosto muito disso, entendesse? Porque Mas assim, o interessante nisso tudo é pegar o lado positivo disso e ampliar, sabe? Para você crescer, né? Porque você ter um intimidador dentro de você é bom, entende? Para vir aqui enfrentar o seu medo, sim, né? Já enfrentei descendo aí, né? Alguns penhascos, né? Mas eu tive que colocar essa parte para fora, sabe? Tipo, eu vou matar o meu medo aqui. Dos emocionais, o diferente, o disponível. Poder carregar o pain, né, da intensidade dentro de vocês é importante porque vocês carregam se falar, a gente poderia falar de energia ou do combo comportamental de habilidades e competências, o diferente, o disponível, que carrega com mais força todas essas características de ser emocional, né? Imagina se não tivesse o pain da intensidade, que a gente tem como apelido intimidador, dentro desses dois grupos natural de inteligência. Por isso que eu digo, é maravilhoso, aí seria né, só vitimização, melancolia. Nossa. Lógico, que aí tem as coisas positivas. Por isso que são os mais carinhosos, os mais românticos. Eu vou dizer que eu acho que eu não suportaria, entendesse, nessa situação. Mas qualquer coisinha seria muita tristeza. Sempre sim, naquela insegurança de acreditar em si mesmo. Me veio né? até agora na cabeça um fato que ocorreu há muito tempo atrás, assim, que nós fomos até... Em Blumenau tem uns camelôs, né? Então, a gente estacionou lá dentro e eu fui comprar um negocinho e o meu marido foi para outra direção. E tinha um guardinha lá dentro com uns 2 metros de altura, assim. E eu fui lá pegar um negocinho e logo voltei para o carro e fiquei aguardando, né? Aí, de repente, o guarda lá na porta do carro: escuta, você não pode ficar estacionado aqui. Ai, para quê, né? Aquilo sobe assim, sabe? Aí eu disse, não, mas eu fui lá dentro, comprei um negócio, né? Meu marido já está vindo, tal. Mas começou. Eu disse, olha aqui, ó, eu vou ficar aqui, não tem como eu sair, eu tô sem chave. Eu falei assim, né? E ele começou a dar de dedo em cima de mim e pegou e saiu. Mas aquilo subiu assim, sabe? Eu peguei, abri a porta do carro e fui até ele. Eu disse assim, ó, escuta, tu deixa de ser ignorante. Eu falei, eu fui ali dentro comprar aqui, então eu posso estar estacionada aqui. Falei assim, né? E fui tentando conversar com ele. Ele só botou a mão para trás, assim, imagina, aquele homem de 2 metros, né? E eu estava enfurecida naquele momento. Então, olha só o que é, né? Buscar um ego de apoio, só que, lógico, de um lado mais negativo, aquele da briga, né? Aquele da, né? Então, esse foi um fator, assim, um fato, assim, que eu lembro, né? De ter realmente tirado, sabe, aquela ira de dentro ali e enfrentado, tá? E que muitas vezes vem do lado positivo, né? Porque aí fomenta a fé, né? Porque como é que o emocional
falando desses dois, principalmente diferente e disponível, sai dessa insegurança de acreditar em si mesmo para uma coragem de que, tipo, não, agora chega, eu tenho que fazer. Então, é através de uma... alimentando essa fé que só os emocionais acham que tem pouco e tem, né? Que é tem, né? Quando vamos fazer. Olha a importância de se conhecer, então. Exatamente. Né? Olha a importância, né? De saber de todas essas coisas que estão aqui, né? Dentro da gente e que a gente coloca, e tem essa possibilidade de colocar isso para fora, né? De alguma forma, né? Lógico, né? Buscar sempre o positivo, né? Sim. Buscar isso ali. De vez em quando sai um negativo ali, mas a gente dá uma controlada, né? A gente tenta, né? E esse novo projeto? Então, esse novo projeto, ele assim, ele amanheceu e à tarde ele já tinha que estar concluído, mais ou menos isso, né? E eu tenho uma parceria, que é a Tânia Miranda, né? Ela, na verdade, é minha personal, e ela disse, poxa, Eliane, eu sou personal, você é nutricionista, a gente tem aqui muitas pessoas, né? Que conseguem, de repente, resgatar para uma vida mais equilibrada e tal. Vem me ajudar, ela falou assim, porque eu não estou dando conta, né? Então tá, vamos elaborar alguma coisa para tentar, né? Só que assim, ó, eu não tenho horário, ela falou, né? Porque o personal trabalha ali com horário, em cima do teu cliente e tal, né? Ah, vamos criar um projeto, então, né? De repente, onde que a gente possa atingir mais pessoas. E esse planejamento desse projeto foi realmente meio que assim, né? Do dia para a noite. Lógico, né? Teve um tempinho, mas foi pensado com muito carinho, foi feito assim com muita dedicação para realmente fazer uma orientação em cima de uma alimentação da minha parte, né? Extremamente... A gente está apresentando 3 cardápios nesse processo, né? Desse plano, que se chama Mulheres Mais Definidas, né? Ficou lindo, né? A gente, poxa, o que vamos dar de nome para isso? Então, Mulheres Mais Definidas, porque é o nosso público. Ninguém quer a mulher extremamente perfeita. A gente quer ela se sentindo bem, né, com ela mesma. Então, a gente foi atrás desse nome, justamente, que trouxe esse ar, né, para desenvolver esse projeto. E é isso. Então, a gente está elaborando, na verdade, o projeto iniciou hoje, né? Iniciou hoje, a gente tem já umas pessoas que estão aderindo a isso. E isso é bacana, porque a gente quer trazer essa solução para a pessoa, de conhecimento em cima da nutrição, de melhoramento com a sua alimentação, né? Mas isso vai ser compartilhado já nas contas de Instagram de vocês? Ou vocês vão criar... Foi compartilhado. Já... Eu nem consegui acessar ainda, mas porque eu não entendi muito bem, né? Daí, mas a gente mas vai... é casar as duas coisas, quem né? Quem entrou no grupo do WhatsApp, a gente começou a colocar todas as informações lá. Né? E para as pessoas aderirem, como é que elas fazem a partir de agora? Então, a Grace, depois que é a minha comandante ali, né, do Instagram, ela depois pode colocar novamente, né, ali no Instagram o nosso link, né, de acesso, e daí as pessoas podem entrar ali, a gente conversa através do teu Instagram, né? Pode ser. Uhum. Ou da Tânia Miranda, né, @Tânia Miranda Personal. Também pode ser por lá, tá? E é isso, daí foi essa junção. E ela está trazendo a parte, né, de exercício, né? Porque as pessoas precisam se movimentar, sim, né? Não alimentação... é só a alimentação, né? É as 3 coisas, né? Alimentação, o exercício e o mental, né? Exatamente. Isso todo mundo já sabe. Isso o difícil é colocar em prática. É fundamental. Em consultório eu falo isso. Eu falo isso, sabe? Eu sempre digo assim, né? É a questão da alimentação, o exercício físico, e eu chamo de espiritual. Mas esse espiritual que eu chamo não é questão de religião, é uma questão de bem-estar com a pessoa mesmo, sabe? De estar equilibrada, né? Como se diz, né? Não vamos desalinhar os chakras, né? Vamos deixar alinhado esses chakras, né? Então, tudo isso é realmente fundamental, até para a questão do emagrecimento. É verdade. Porque o estresse não deixa a gente emagrecer. Porque não vai deixar o sono. Combo, né? É uma inflamação que vai ocorrendo e tudo mais. Vai atrapalhar sono, vai atrapalhar a produção dos hormônios, né? Atrapalha tudo. Então, é um ponto fundamental também. E o projeto é isso, então, entende? Mas tem que entrar lá, a gente vai dar mais informações lá para as pessoas, né? E é um planejamento, assim, que... A gente vai fazer esse acompanhamento durante 30 dias com essas meninas, né? Com orientações, né? Todos os dias. Eu quero também. Então, assim, vai ser bem corridinho, mas é bem bacana, tá? Que legal. Quem quiser aí um upzinho para final do ano, né?
chegar pelo menos nessa meta do final do ano Porque o projeto é 30 dias. O projeto é 30 dias, E é online então, também? É online, Online. exato. Exatamente. Que É a bacana, maneira que a que gente bacana. tem de atingir Sim. mais pessoas, entende? Porque, querendo ou não querendo, todo mundo fica no final do ano louco para perder uns quilinhos, né? Sim. Só que deixam tudo para a última hora. Então, assim, esse foi um projeto que a gente tentou, né, trazer Sim. mais pessoas. Mas disso daí vocês vão com certeza ter outros projetos, porque Vai é dar bem continuidade. nessa linha de projeto de 30 dias, 60 dias, 90 dias. Exatamente. Então- A gente vai ter logo, depois em novembro, novamente mais uma Uma turma? mais uma turma, exatamente. E depois do verão, mais uma turma. Que é o daí Que as legal. pessoas que estão regressando, né? Porque as férias, né? Todo mundo quer Sim. também comer um pouquinho mais, né? E acaba querendo depois estar em dia com o corpinho ali. E numa próxima conversa nossa, com certeza a gente traz a Tânia aqui também. Aí tu fala da parte comportamental do inato, ela fala Exatamente. da parte daí. A Tânia está devendo para nós ir lá no Inato lá. Então, mas aí. Como ela está em Blumenau, Sim. né? No Sim. caso, Ela né? tem que ir lá. Mas eu já estou falando com ela há bastante tempo e ela aderiu já à ideia. É realmente questão de tempo que muitas vezes pega um pouquinho, né? Mas eu acho que logo, logo ela vai estar participando e se conhecendo também. Eu converso muito com ela. Eu sempre digo assim, né? Quando nós vamos treinar, eu treino bastante perna. Então, a gente treina as pernas e treina a língua, né? Porque a gente acaba conversando muito, né? Mas não tem como, né? Encontro Não de tem, mulheres, né? não tem, Não vai ter. E quando a sintonia bate, então, né? Nossa, é é verdade. bastante bacana, é. E aí, Grace, vamos para aquela pergunta, a pergunta chave. As considerações finais ali, ó. Ai, espera aí. Me perdi aqui, só um pouquinho. A 4 ali? Isso. As considerações finais, assim, positivas que tu pode dizer e se você indicaria o inato, assim, para as pessoas e o porquê dessa mudança, do que faz a diferença na sua vida. Sim. Para você hoje, assim. Se eu indicaria o Inato, eu indicaria, assim, 1000 vezes o Inato. Eu acho que, para mim, fez uma transformação gigante na minha vida, na vida da minha família, né? Então, isso, para mim, é muito gratificante já. Então, tudo isso, assim, um pouquinho que foi conversado hoje aqui, realmente, essa é a história, né? E vai dizer assim, o que mudou? Meu Deus, mudou muita coisa, né? Sair de uma empresa consolidada, começar uma nova carreira, né? E estar satisfeita nessa carreira, satisfação nisso, né? O entendimento com as outras pessoas que pensam de uma forma diferente. Então, realmente faz muita diferença. A melhoria da relação com o marido, com os filhos, né? Tudo. O entendimento, né, é fundamental, sabe? Até mesmo porque a gente olha por, né, ângulos diferentes, né? E se a gente começar a bater de frente, porque você faz assim, você faz assado, é realmente cansativo. E quando se tem esse entendimento, poxa, você está olhando dessa forma porque você tem esse tipo de visão, né? Aqui não, aqui... Então, se você senta para conversar, eu acho que, né? Combina, né? Fica mais entendível, né? Exatamente. Fica mais fácil, né? Exatamente. Entender o outro, né? Exatamente. E o outro entender a gente, né? Exatamente. Que é o mais difícil, né? Tem que ser um conjunto, né? Tem que ser um conjunto. Então, não adianta, né? Uma vez isso eu escutei do JF, né? Olha, você está vindo para os cursos, mas traga, né, o marido junto, porque senão dá um desequilíbrio, né? Eu acho isso uma frase assim que ele falou uma vez para mim e que eu vejo assim que é bastante importante. Então, assim, marido, por favor, vamos fazer o nível 2, nível 3, agora aí do Inato, né? Vamos fazer, né? Até porque ele já fez, só que a gente precisa de reciclagem, né? Exatamente. Ele, como um futurista, E principalmente da correria. A gente sabe da correria do Cláudio. Como você mesmo comentou, são 5 empresas. Exatamente. Mas é importante a gente ter essa reciclagem, porque do mesmo jeito que no teu caso é para o marido, o JF fala quando são os maridos que vão lá, você tem que trazer sua esposa. Exatamente. Porque senão vai ficar descompensado. Fica. Você vai ter... Você está falando uma linguagem que o outro não entende. Não vai entender. A pessoa vai até se assustar, porque você vai mostrar para a pessoa que você está entendendo
Ou aquilo que ela tá... As coisas que ela tá jogando contra ou a favor, mas ela vai começar a se assustar porque parece que você sabe demais. Exatamente. E não é tão difícil assim saber sobre você mesmo. Então, assim... Ainda mais que os emocionais têm essa facilidade, né? De ler um pouco a mais, né? Exato. E de ler até as pessoas no convívio, né? Exatamente. Porque, assim, todo emocional já tem essa característica, por causa da empatia, de se colocar no lugar do outro. Exatamente. Enquanto que nós outros, racionais e ativos, a gente só faz isso quando é preciso. Vocês fazem isso o tempo inteiro. Esse é o diferente. Então, assim, para que haja uma sintonia entre marido e mulher, quando um faz, é importante que o outro faça, senão vai haver uma descompensação. E isso, gente, é importante vocês entenderem que independe, tá? Se é o homem ou a mulher. Que no caso da Eliane, é ela que acessou primeiro. Então fica muito descompensado e, realmente, todo mundo que entra lá no Inato, quando a única resumo é que a pessoa sai diferente, né? Porque ela vai olhar, no mínimo... Não tem como voltar igual. Isso, respeitando que as outras pessoas não vão ser obrigadas a olhar a vida do mesmo jeito que ela. Não tem como voltar igual, David, não tem. É um caminho sem volta, como diz, né? Porque você acaba gostando muito de você, da sua versão, entende? Se conhecer, né? Isso é sem preço, realmente. Ô, Cláudio, fala pro David que acho que ele é um professor muito bom. É verdade, é verdade. Eu acho que há uns 8 anos atrás, eu e o Cláudio, eu acho que é uns 6, 8 anos... Vamos começar a tomar um café e discutir, né? Faz 8 anos, gente. A gente não Cláudio, fez essa. Tomar um café a gente agora. ainda não Convida fez esse café de conversa, de troca de figurinhas. Olha, uma oportunidade, de repente, dele estar aqui e contar um pouquinho da história dele. Tem vários retornos, então, aqui. Exatamente. Vamos agendar para o Cláudio. Como futurista, como empresário, tem muita coisa para dividir. Sim, muita coisa, muita informação, verdade. A gente pode discutir com ele de segurar esses altos e baixos que nós futuristas temos de... No mesmo dia a gente tá estressado achando que o mundo vai acabar, aí daqui a pouco a gente tá gritando a vitória como se fosse Brasil, hexacampeão, e enfim. E eu tenho certeza que ele sabe disso, que a gente sente muito essa tristeza com a gente mesmo, que é tipo assim, caramba, fui grosso, fui mal-humorado, fui estúpido e não queria ter sido assim. Que é os nossos altos e baixos, né, do futurista. Então, logo mais, Cláudio, estaremos aqui, então. É isso aí. É isso por hoje, então. Eliane, foi um prazer enorme estar aqui contigo, né? Olha, adorei também. Voltando a falar nessa ideia aqui, eu achei maravilhosa. Agradeço demais a oportunidade de vir aqui conversar com você sobre isso. Foi super tranquilo, tá, gente? Bem tranquilo mesmo, assim, né? E é isso, muito sucesso. Para nós todos, né? Para o teu negócio também. E a gente está muito feliz que a amiguinha aceitou, né? Sim. Pessoal, brincadeiras à parte, mas é tão gostoso. Eu, né? David, né? vou dando boa noite para vocês, porque eu começo, mas eu não termino. Quem termina é a Grace, que ela tem que falar dos nossos apoiadores. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, dividindo experiências. E de novo, teve várias coisas que a gente abriu aqui, né? Como PVN, como essa questão do emocional ativo, os grupos. Relaxem, calma, que a cada programa a gente vai discutindo mais. Vai trazendo à tona, né? Vai ter um momento com o JF aqui que ele vai poder... Isso a gente não pode perder, né? Porque daí é puro conhecimento aí. Ele vai poder deliberar mais sobre esses pontos comportamentais que a gente vai... É como se a gente vai deixando o gostinho de quero mais para as pessoas, né? Exatamente. E aí, Grace, então? Sim, nós... vamos sim, David. Já está combinado agora. Não vai mais poder fugir. E o José Fernando, JF também. Muito. Não sei se escreveu mais alguma coisa. Eu quase não consegui enxergar. Eu perdi o chat aqui. Mas acho que deve ser muito bom. Obrigada, José Fernando. E a gente está te esperando logo aqui no podcast, né? Para estar trazendo os conhecimentos da Nova Zelândia. E só dar uma boa noite para todo mundo. Obrigada a todas as pessoas. E a nossos apoiadores, que é a Eliane Getzinger também. E Controladoria. E obrigada de novo, amiga. Eu estou muito feliz mesmo. Obrigada mesmo pelo convite também. Agradeço. E o teu projeto já é sucesso. Sim, vai ser cada vez mais agora, né? Enfim. Obrigada, David, também. Boa noite. Boa noite. E boa noite para todo mundo. Tchau, pessoal. Obrigada, pessoal. Até segunda-feira que vem.